Oi pessoal, tudo bom? Hoje na aula de microbiologia e parasitologia, comigo, professora enfermeira Thaís Pereira, nós vamos abordar especificamente agora apenas parasitologia. No início falamos de microbiologia e agora começaremos a falar de parasitologia. E o que a gente precisa saber? Uma breve introdução a respeito da parasitologia. E o que é essa parasitologia? A parasitologia, assim como a microbiologia, é um ramo especializado das ciências médicas que ela se dedica, no caso, a estudar os parasitas, os que causam doenças nos seres humanos e outros parasitas também. E o que acontece? Nesse estudo, né, desses parasitas dentro da parasitologia, a gente observa que essa é uma área de pesquisa que é bastante diversa, porque existe uma quantidade bem grande de micro-organismos. E esses micro-organismos, eles podem estar dispostos na superfície do nosso corpo, pode estar no interior do nosso organismo, e eles estão distribuídos aí em vários locais e eles têm hábitos extremamente variados e eles também são de fácil disseminação, esses parasitas. E o que acontece? Para quem lida com a saúde humana, no caso nós que somos da área da saúde, a gente precisa entender que dentro da parasitologia a gente também observa as formas como o indivíduo tem contato com esse micro-organismo. Então, o estudo da parasitologia ela vai oferecer a nós, profissionais de saúde, ferramentas para nós conhecermos os principais parasitas causadores de doenças nos seres humanos. E aqui a gente tem as famosas verminoses e as ectoparasitoses. E, a partir desse estudo que é feito na parasitologia, sabendo quais são esses principais parasitas, quais as doenças que eles causam, a gente também pode ter o conhecimento a respeito das medidas profiláticas e terapêuticas. A gente fala aqui de prevenção e tratamento das doenças causadas por esses parasitas. E aqui, dentro desse estudo, né, dessa introdução à parasitologia, a gente tem que compreender esses processos que a gente chama de relação de um parasita com o seu hospedeiro. E como é essa relação? A gente chama essa relação de simbiose. Existem 3 tipos. A gente tem primeiro o comensalismo, onde um organismo ele vai se beneficiar de outro sem causar nenhum dano a ele. Ele não afeta o organismo onde ele está se beneficiando. Já no mutualismo, a gente tem um processo onde ambos organismos envolvidos, tanto o parasita como o ser humano, no caso, eles se beneficiam de forma mútua, os dois. Como já diz, mutualismo. No parasitismo, a gente já tem o caso de micro-organismos que eles estão em outro organismo vivo e eles estão causando prejuízos. E aí o que você me pergunta, mas professora, eu quero um exemplo do que são esses processos de comensalismo, mutualismo e parasitismo. A gente tem aqui o Entamoeba coli, que não é para a gente confundir com o E. coli, porque o Entamoeba coli é um protozoário e o E. coli é uma bactéria. E o Entamoeba coli, ele vive normalmente no nosso intestino, ele se alimenta dos detritos que são formados ali do nosso processo digestivo e ele não causa nenhum dano ao organismo, ele é benéfico, no caso, para o nosso organismo. No caso do E. coli, ela é uma bactéria que a gente tem contato com ela desde os nossos primeiros momentos de vida, logo após o nascimento, quando a gente começa a se alimentar, né, do leite materno, a gente já tem a presença do E. coli ali no nosso intestino. E o E. coli ele é caracterizado como um micro-organismo que participa desse processo de mutualismo, por quê? Tanto o nosso organismo como ele se beneficiam, porque ele se alimenta também dos micronutrientes e dos detritos formados ali no processo da nossa digestão, mas ele também é importante porque ele é responsável
por sintetizar a vitamina K no nosso organismo, sendo que a vitamina K ela é importante para nós porque ela participa do processo de coagulação no nosso organismo. E ela também é a vitamina responsável por ajudar o cálcio a fixar nos ossos. Ela também ajuda no processo de ossificação e calcificação do nosso organismo. E também tem o fato de que a E. coli, como ela é responsável por essa sintetização da vitamina K no organismo humano, assim que o RN nasce, no caso o recém-nascido, ele nasce, geralmente tem como protocolo, né, na maternidade realizar a aplicação via intramuscular, no caso na musculatura, né, do RN, a vitamina K. Por quê? Porque ele ainda não tem o E. coli ali no organismo dele. Ele ainda precisa se alimentar, no caso do leite materno, ter o contato com a mãe para ter o E. coli. E para evitar problemas de coagulação, no caso hemorragias, nesse recém-nascido, é aplicado a vitamina K, que, lembrando, ela é sintetizada pela bactéria E. coli, presente no nosso intestino. Já um exemplo de parasitismo, que é quando o organismo que se beneficia do outro, ele acaba causando prejuízo, a gente tem o Ascaris lumbricoide, que é, no caso, uma verminose, uma lombriga, que é causadora da doença chamada ascaridíase, que a gente vai estudar posteriormente a respeito dessa doença, que no caso ela é um parasita, que ela acaba causando dano ao organismo humano, porque ela se fixa na nossa mucosa intestinal e ela retira os nutrientes que deveriam ser absorvidos pelo organismo. Então, ela é uma verminose, né, que atua pelo processo do parasitismo. E quando a gente estuda a parasitologia, a gente se pergunta quem são esses parasitas. Para a gente aqui, as duas situações que envolvem os parasitas que a gente vai abordar no nosso estudo, a gente tem o filoprotozoa, onde a gente tem os protozoários, que a gente estudou lá na microbiologia, e esse filoprotozoa, no caso, os protozoários, como a gente também estudou na microbiologia, eles são do reino protista. E também aqui a gente estuda o filonematoda, onde ele é composto por todos esses que estão elencados aqui, onde tem os nematóides, tem o filo também Annelida, os plateumintos, que também alguns são responsáveis por causar doenças nos seres humanos, que eles estão dentro do grupo das verminoses, no caso as parasitoses. Também tem o artrópoda, que envolve os artrópodes, e no caso todos esses micro-organismos, no caso esses parasitas, que são responsáveis por causar algum tipo de doença no organismo humano, eles estão classificados dentro do reino animal. E o que acontece? Você ouviu aqui a respeito da parasitologia, o conceito e as relações entre os principais parasitas e o organismo humano. Mas por que é importante estudar a parasitologia? A gente precisa estudar a parasitologia porque ela é considerada, principalmente os micro-organismos, no caso os parasitas que fazem parte do estudo da parasitologia, eles são responsáveis por grandes adoecimentos da população. E segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, a gente observa que cerca de 980 milhões de pessoas elas estão parasitadas pelo Ascaris lumbricoides, que é uma verminose causadora da ascaridíase. Além disso, a gente também tem 200 milhões de pessoas que estão acometidas pelo Schistossoma manson, que também é um parasita causador de doenças nos seres humanos, que é o causador da esquistossomose. E temos também 116 milhões, né, aproximadamente, de pessoas que já tiveram contato com o Trypanosoma cruzi, que é o responsável pela doença de Chagas. Além disso, dentro desse estudo da parasitologia, é importante a gente conhecer porque cerca de 50% das crianças elas são acometidas por algum tipo de parasitose intestinal, que também a gente conhece como verminoses.
E além disso, a gente observa que no nosso país existe uma prevalência bem alta de pessoas que são acometidas por verminoses, que elas são acometidas por esses parasitas que a gente vai estudar no decorrer da disciplina. E a gente observa que a maioria das pessoas que são acometidas por essas verminoses, elas são crianças e pessoas que compõem a população pobre. Muitas vezes essa relação da presença de verminoses nos indivíduos, ela está bem relacionada com condições precárias de saneamento básico, habitação e educação. Quando a gente for estudar especificamente as doenças causadas por esses parasitas, vocês vão poder observar que muitas vezes a forma como as pessoas adquirem esse parasita tem muito a ver principalmente com essas questões precárias, essas condições precárias, principalmente de saneamento básico. O que acontece? Os profissionais de saúde, né, no caso nós precisamos ser bem treinados, no caso estudar bastante a respeito da parasitologia, para a gente poder saber lidar com pessoas que estão acometidas por esses parasitas. Então, saber o processo de profilaxia, do diagnóstico e do tratamento dessas doenças. E o que acontece? Agora a gente vai entrar na parte de conceitos gerais relativos especificamente ao tema de patogenicidade. O primeiro conceito que a gente tem que entender é a patogênese. Quando você vê esse termo patogênese, você deve pensar em várias coisas, mas patogênese significa o quê? É o processo pelo qual os micro-organismos eles causam doença. No caso aqui, a gente está falando dos micro-organismos que causam doenças ao organismo humano pelo processo de serem parasitas. Então, a patogênese é todo o processo que envolve quando esse micro-organismo causa uma doença a nós seres humanos. E dentro dessa situação da patogênese, a gente precisa compreender alguns processos que a gente vai ver detalhadamente daqui para frente na aula. O primeiro processo que a gente tem é a exposição, depois a aderência, a invasão, a infecção e a doença propriamente dita, como vai ser objeto de estudo futuramente para a gente aqui na disciplina. E o que acontece? Esses micro-organismos, eles são chamados de patógenos, que no caso, patógenos são aqueles micro-organismos capazes de causar doenças aos seres vivos, aos seres humanos também. E o que acontece? Alguns desses micro-organismos, eles são considerados altamente patogênicos, porque são aqueles micro-organismos que tendem a causar doenças aos seres humanos com frequência, enquanto existem outros micro-organismos patogênicos que eles não causam doenças assim de forma tão frequente, é mais raro. E dentro disso a gente ainda tem os patógenos que a gente chama de oportunistas, que esses patógenos geralmente eles estão ligados a micro-organismos que habitam naturalmente o corpo humano, na nossa flora residente, né? Ele habita a nossa microbiota residente aqui no nosso organismo o tempo todo, só o que acontece? Se acontecer uma situação onde a pessoa estiver com o sistema imunológico comprometido, se ela for uma pessoa que está classificada como um sistema imunológico imunocomprometido, a gente pode acabar visualizando que essa pessoa pode ter uma infecção, desenvolver um processo infeccioso por uma bactéria que normalmente não causaria nenhum tipo de doença em pessoas saudáveis. Um exemplo disso que a gente tem, né, são os Staphylococcus aureus, que é um micro-organismo que a gente estudou lá na microbiologia, que ele é uma bactéria no caso gram-positiva, e esse Staphylococcus aureus, ele é encontrado normalmente, né, nas nossas vias respiratórias, mas em pessoas imunocomprometidas ou imunossuprimidas, no caso de pessoas com câncer ou com AIDS, elas podem acabar desenvolvendo pneumonia, em decorrência desse micro-organismo, o Staphylococcus aureus, que ele normalmente habita no nosso organismo. Porém, como estamos saudáveis, ele não causa nenhum tipo de dano. Já em pessoas imunocomprometidas, ele causa a pneumonia. Então, ele é um exemplo de patógeno oportunista.
Outro conceito que a gente precisa ter em mente é a virulência. O que é a virulência? A virulência ela é caracterizada como uma medida quantitativa da patogenicidade relativa ao número de micro-organismos necessários para causar uma determinada doença. E o que é exatamente essa virulência? Eu falei lá que a gente tem os patógenos, que são aqueles micro-organismos capazes de causar doenças aos seres humanos, e dentro disso a gente tem um processo que a gente chama de patogenicidade, que é o processo de como esse micro-organismo vai agir no corpo humano para causar doenças. E na virulência a gente já tem a questão de que esse patógeno tem a capacidade de se multiplicar no organismo humano e, a partir disso, dar origem a uma doença. Então, a virulência é a questão da medida quantitativa de quando um micro-organismo é capaz de causar uma doença no organismo humano através do seu processo de multiplicação, a partir dele infectar uma célula, né, no caso do corpo humano, e se multiplicar e, a partir disso, causar uma doença. E o que acontece? Um outro conceito que a gente precisa ter em mente se chama atenuação. E o que é a atenuação? A atenuação é quando ocorre a diminuição ou a perda da virulência de um patógeno. Isso quer dizer que aquele patógeno já diminuiu a capacidade de infectar o corpo humano, de infectar novas células. Então, a gente chama esse processo de atenuação. Dentro desses conceitos gerais, a gente precisa entender o mecanismo de patogenicidade. O que a gente observa? A gente tem aqui uma imagem de um dedo que sofreu um corte. Nós aqui temos a pele, né, humana, e a pele humana ela se encontra íntegra. No caso, não tem nenhum tipo de corte ou arranhão, nada do tipo. Mas aqui na imagem, a gente já viu que esse dedo já sofreu um corte, então a pele deixou de ser íntegra. Já que essa pele deixou de ser íntegra, ela está, no caso, exposta, né, a correr o risco de se contaminar com micro-organismos. E esses micro-organismos, algumas vezes, eles podem ser encontrados na palma da nossa mão mesmo, ou na nossa pele, e eles fazem parte da nossa microbiota residente, da nossa flora residente. E a primeira situação que acontece é a exposição, né, do corpo humano a micro-organismos que podem estar ali. Além dessa situação de sofrer um corte da pele e deixar de ser íntegra, a gente também pode ter contato com diferentes micro-organismos através das vias respiratórias, através da via intestinal, gastrointestinal, através das vias urinárias. São algumas vias que a gente pode acabar sendo contaminado através desse processo de exposição. Logo em seguida, a gente tem uma outra situação, né, desse mecanismo de patogenicidade, que a gente chama de adesão. Na adesão, esse micro-organismo entrou no nosso corpo, ele foi de encontro a uma célula e ali, né, ele observou que ele podia ficar preso ali naquela célula, se aderir à parede celular. E, posteriormente, ele observa, né, que ele pode realizar o processo que a gente chama de invasão, que é quando aquele micro-organismo que ele se aderiu à membrana plasmática, né, daquela célula, ela observa que pode entrar na célula e, a partir desse processo de invasão, a gente tem a infecção propriamente dita, que é quando o micro-organismo começa a se replicar, no caso se for um vírus, ou se multiplicar, no caso de uma bactéria, e ali ele começa a liberar algumas toxinas, a depender do micro-organismo. E a partir desse processo, a gente começa a observar os principais sinais e sintomas a depender do micro-organismo que entrou ali no nosso organismo e desenvolveu, né, essas etapas do mecanismo de patogenicidade. Importante lembrar que esse mecanismo de patogenicidade é um mecanismo desde a entrada desse micro-organismo no corpo até a saída dele do corpo. E dentro desse processo, a gente tem a exposição, a adesão, a invasão e a
infecção. São os principais 4 processos que envolvem o mecanismo de patogenicidade. E o que acontece? Para a gente entender, né, como é que esses micro-organismos estão dispostos aqui no nosso corpo, a gente tem que entender no tópico 6.2 sobre a flora normal do corpo. Quais são os principais micro-organismos que naturalmente podem ser encontrados no corpo humano? Então, aqui a gente vai compreender a respeito das interações normais entre o homem e os principais micro-organismos que habitam o nosso corpo. No caso, a gente tem a microbiota, que também pode ser chamada de flora, que ela se desenvolve normalmente no nosso organismo e desenvolve também uma relação simbiótica, no caso, o micro-organismo com o hospedeiro, no caso, o hospedeiro mamífero, nós, seres humanos. E daí, dentro dessa interação, né, essa microbiota, ela muitas vezes ela é constituída por uma variedade de micro-organismos, né? E esses micro-organismos, eles habitam ali diferentes locais do nosso corpo, principalmente a nossa pele. Mas também existe um processo de equilíbrio, né, entre os micro-organismos que tem, principalmente na nossa pele, os que podem ser potenciais causadores de doenças ou não. Nosso organismo é capaz de fazer essa regulação dessa microbiota. E o que acontece? A microbiota, normalmente, dos seres vivos, ela começa a se desenvolver a partir do processo do parto. Ali no processo do parto, quando o recém-nascido ele passa ali pelo canal vaginal e assim que ele entra em contato com o mundo externo, ele já está entrando em contato principalmente com alguns micro-organismos presentes ali no canal vaginal e na vagina. E quando ele sai do corpo humano, ele encontra ali uma variedade de micro-organismos que vão realizar o processo que a gente chama de colonização nesse recém-nascido. Essa é a primeira forma como nós, seres humanos, temos contato com os micro-organismos e a partir daí que a gente vai desenvolver a nossa microbiota. E o que acontece? Como eu falei, né, assim que a gente sai do corpo da mãe, a gente começa a ter contato com os diferentes micro-organismos e a partir disso inicia um processo que a gente chama de colonização. Nós, os mamíferos, quando a gente sai do útero, que é naturalmente um ambiente estéril, isso quer dizer que é um ambiente com ausência total de micro-organismo, não tem nenhum micro-organismo lá, e quando a gente sai, né, do útero materno, a gente começa a ter a exposição com diferentes micro-organismos. E o que acontece? A pele, ela vai ser o primeiro local a ser colonizado, que é a primeira parte, né, no caso, onde o bebê, o recém-nascido, tem contato com o mundo externo, através da pele. Mas também os micro-organismos, né, da flora, que vai compor a flora do recém-nascido, ela vai começar também, além da pele, esses micro-organismos vão começar a ter contato através da cavidade oral, principalmente no processo da amamentação, e no trato gastrointestinal, que também é em decorrência do processo da amamentação. E ali, nesse processo da alimentação, né, do recém-nascido, começa a exposição aos micro-organismos existentes, né, principalmente no processo da amamentação e no contato corpo a corpo entre a mãe e o RN. Alguns micro-organismos que tem na pele da mãe vão para a pele do recém-nascido. Então, ali a gente começa a desenvolver a nossa microbiota, os principais micro-organismos que habitam a pele humana e os outros sistemas, no caso o gastrointestinal principalmente, começam a ter contato, né, a partir desse processo logo em seguida do nascimento, através da amamentação e depois pelo contato, né, entre a mãe e o RN. E o que acontece? Esses micro-organismos que compõem a nossa flora, né, eles estão sujeitos a constantes mudanças. Por quê? Alguns fatores, como a gente tem a idade, a alimentação, o processo de higiene, a questão hormonal, a regulação hormonal, podem ser situações que podem vir
a alterar de forma positiva ou negativa o balanço, né, entre os micro-organismos, porque precisa existir um equilíbrio da quantidade de micro-organismos que habitam o nosso corpo, né, para ter esse controle e ter a capacidade, né, do próprio organismo realizar essa questão de verificar quanto de micro-organismo tem ali e se tem algum micro-organismo que é capaz de causar doenças, para impedir que esse micro-organismo que é capaz de causar doenças acabe se proliferando, né, e gerando doença. E o que acontece? Ainda sobre a flora normal do corpo, na nossa microbiota normal, a gente tem uma variedade bem grande de micro-organismos e, apesar de existirem vários micro-organismos que a gente conhece que naturalmente podem ser encontrados ali na nossa microbiota, tanto na nossa pele como na nossa boca, em algumas situações nos olhos, no trato intestinal, alguns desses micro-organismos a gente sabe quais são os que naturalmente estão ali, mas mesmo a gente sabendo que existem alguns micro-organismos que naturalmente podem ser encontrados nos seres humanos, essa população de micro-organismos ela varia muito de pessoa para pessoa. Então, a gente tem diferentes micro-organismos que podem habitar, né, o corpo das pessoas. Mesmo a gente sabendo que existem vários que habitam o corpo humano, alguns podem ser encontrados ou não nas pessoas, nas diferentes pessoas, no caso. E o que acontece? Dentro desse conhecimento que a gente vai adquirindo aqui a respeito da flora normal do corpo, a gente tem que entender a respeito da microbiota que compõe a pele. Começa pela pele por quê? Porque a pele, no caso, é o maior órgão que existe no corpo humano. A gente tem ali em torno de 2 metros ao cubo de pele que compõe o organismo humano. E, a partir disso, como a gente pode observar, como ele é o maior órgão do corpo, é onde a gente encontra a maioria dos micro-organismos que compõem a nossa microbiota normal, no caso. E esses micro-organismos e a própria pele ali que vão determinar, né, a presença desses micro-organismos em decorrência da composição da pele mesmo, as questões químicas e até o teor de umidade vão ser situações que promovem, né, a presença desses micro-organismos. E o que acontece? É sabido que 19 filos compostos por diferentes bactérias eles são responsáveis por fazer parte da flora normal do corpo, sendo que 4 filos desses 19 são os que são encontrados com maior frequência. São a Actinobactéria, o Firmicutes, o Proteobactéria e as Bacteroidetes. São os principais filos que são encontrados na pele humana. E o que acontece? Além da pele humana, a gente tem os principais micro-organismos que habitam a pele humana, a gente também tem micro-organismos que habitam a nossa cavidade oral. E nessa nossa cavidade oral, a gente tem um habitat ali que a gente considera ele complexo e heterogêneo. Tem diferentes tipos de micro-organismos ali na nossa cavidade oral. E esses diferentes micro-organismos, eles podem ser observados na cavidade oral, em diferentes concentrações, a depender do local ali da nossa cavidade oral. A saliva, especificamente, ela contém uma parte dos nutrientes que alguns micro-organismos precisam para se desenvolver. Mas ali, ele não é um meio que a gente chama de meio de cultura muito adequado, porque nem sempre ele vai ter uma quantidade adequada, né, de nutrientes e também existem substâncias antimicrobianas que impedem que alguns desses micro-organismos acabem se desenvolvendo ali na saliva. Além disso, ainda na microbiota da cavidade oral, a gente tem as diferentes bactérias que podem ser encontradas. No nosso primeiro ano de vida, enquanto a gente ainda não tem a formação da nossa dentição, a gente principalmente encontra algumas bactérias que a gente chama de bactérias anaeróbias. Lembrem lá, quando a gente estava estudando microbiologia, de quais são esses micro-organismos anaeróbios, aqueles que não precisam do oxigênio.
E os exemplos que a gente tem desses que podem ser encontrados enquanto a gente ainda não tem dentição no nosso primeiro ano de vida são os estreptococos e os lactobacilos. Além disso, é muito importante a gente ter noção a respeito dos micro-organismos que compõem a microbiota normal da cavidade oral, porque a partir do momento que a gente começa a nascer nossos dentes, a partir do processo de erupção dos dentes, aparecem ali novos micro-organismos e esses micro-organismos eles são formadores de biofilmes. Quando eles crescem ali, eles acabam formando o biofilme. É por isso que também é importante o processo que a gente conhece e realiza constantemente da escovação dos dentes. Apesar desses micro-organismos fazerem parte da nossa microbiota normal, da nossa cavidade oral, o processo de escovação dos dentes se faz necessário também para manter, né, esse equilíbrio entre esses micro-organismos que podem habitar ali a cavidade oral. Outra situação, na nossa cavidade bucal, os principais micro-organismos que a gente pode encontrar são os estreptococos, os lactobacilos, a fusobacterium, a velionella, a neisseria, o treponema, a cândida, o estafilococcus, o micoplasma, dentre outros. Se vocês bem recordam lá na microbiologia, cada um desses que eu falei aqui, desses micro-organismos que podem habitar a cavidade bucal, orofaríngea e nasofaríngea, alguns são bactérias, outros são fungos, outros protozoários. Então é importante a gente ir fazendo essa correlação entre a microbiologia e a parasitologia. Ainda sobre a microbiota da cavidade oral, a gente tem que ter noção que alguns daqueles micro-organismos encontrados ali, eles podem ser responsáveis por causar doenças, além de doenças que a gente chama de doenças periodontais, que são as doenças nos nossos dentes, eles também, alguns, podem ser até responsáveis por endocardites, que no caso é um processo infeccioso que a gente tem ali no nosso coração. Então, é por isso que é importante a gente saber da existência dos micro-organismos que compõem a nossa microbiota da nossa cavidade oral. E o que acontece? Ainda seguindo a flora normal do corpo, a gente tem a microbiota do trato gastrointestinal. Na nossa microbiota do trato gastrointestinal, a gente encontra ali uma variedade de bactérias, principalmente, e de outros micro-organismos, que eles são responsáveis por atuar no nosso processo digestivo e também em outros processos importantes, né, que acontecem ali no trato gastrointestinal. Basicamente, nosso trato gastrointestinal, ele é composto pelo nosso estômago, pelo nosso intestino delgado, intestino grosso, e ali nesse trato gastrointestinal a gente tem o que? A gente tem o processo digestivo, né? E também tem o processo da absorção dos nutrientes que são degradados ali no processo da digestão. E muitos desses nutrientes, eles são a fonte de alimento, né? No caso desses micro-organismos que compõem a microbiota do trato gastrointestinal, que aqui a gente já chama de microbiota endógena, porque ela faz parte da parte interna do corpo humano, especificamente aqui do trato gastrointestinal. No nosso trato gastrointestinal, no esôfago, a gente tem a presença de uma quantidade pequena, né, de micro-organismos e que ali a gente já tem uma colonização que é apenas transitória. Os micro-organismos não estão ali no tempo todo, eles só estão ali de forma transitória. Eles passam um tempo e depois eles saem ali do esôfago. Já no nosso estômago, devido ao pH do nosso estômago, por ser um pH ácido, não tem tantas bactérias que toleram, né, esse pH ácido, mas a gente tem algumas que toleram, que são os lactobacilos, os estreptococos, que eles são responsáveis pela produção do ácido lácteo. Tem a Helicobacter pylori, que é a famosa H. pylori, que essa bactéria, em condições onde o organismo não está saudável, ela é capaz de causar as gastrites e as úlceras. Ela é a principal bactéria responsável por causar esses processos
de gastrite e úlceras, a H. pylori. Além disso, nessa microbiota do trato intestinal, ainda, né, nas partes que compõem o trato gastrointestinal, a gente tem um intestino delgado. Lá no intestino delgado, a gente já tem uma quantidade de micro-organismos já um pouco maior e é composto principalmente por estafilococcus, streptococcus e lactobacilos. E eles são responsáveis, né, nesse processo digestivo, principalmente, né? Ali a gente encontra uma grande quantidade de bactérias gram-positivas. Ainda no trato gastrointestinal, a gente tem o ilho, onde a nossa microbiota ali já vai aumentar e vai ter maior quantidade de bactérias chamadas de bactérias anaeróbias. A gente lembra lá de microbiologia, aquelas bactérias que não precisam de oxigênio. E a gente também ainda tem um intestino grosso, onde no intestino grosso a gente já tem uma concentração bem maior de micro-organismos comparado às outras partes que compõem o trato gastrointestinal. Porque ali naquele intestino grosso, onde a gente vai encontrar as fezes. E muitos micro-organismos, principalmente as bactérias, elas fazem parte ali daquele intestino grosso. E ali onde a gente encontra a Eubacterium, a Bifidobacterium e as bacterioides, que são bactérias que participam ali do nosso intestino grosso, na nossa microbiota, do nosso trato gastrointestinal. E todos os seres humanos possuem a E. coli, que vocês lembram lá que eu falei que é uma bactéria que faz parte do processo que a gente chama de mutualismo, porque ela ajuda, no caso, o organismo humano, tanto o organismo humano como essa bactéria se beneficiam. Além disso, ainda nessa flora normal do corpo, a gente tem a microbiota que compõe os tecidos mucosos. No caso, as membranas mucosas, elas vão suportar um crescimento da microbiota normal e vai impedir, no caso, né, a infecção dos principais micro-organismos patogênicos. E dentro disso também, dentro dessa microbiota dos tecidos mucosos, lá no nosso trato urogenital, principalmente masculino e feminino, quando eles estão saudáveis, nossos rins e bexiga estão estéreis. Isso quer dizer que não tem nenhum tipo de micro-organismo nem nos nossos rins, nem na nossa bexiga. Se for encontrado micro-organismo nos rins e na bexiga, a gente já observa que ali tem um processo infeccioso, tem micro-organismos ali naquele local. Além disso, ainda na parte da microbiota dos tecidos mucosos, a gente tem as células epiteliais, que elas são responsáveis por revestir a nossa uretra e elas colonizam ali aquela região, principalmente as bactérias gram-negativas. E o que acontece? Nessa microbiota dos tecidos mucosos, a gente encontra a E. coli e o Proteus mirabilis, que eles podem acabar se multiplicando ali na uretra e gerar processos patogênicos, principalmente quando tem uma alteração do pH daquela região. Além disso, ainda aqui para finalizar nosso tema de hoje, a gente tem o tópico 6.3, onde a gente aborda a patogenia da infecção bacteriana e os fatores de virulência. Primeiro, a gente tem que compreender por que as pessoas adquirem doenças infecciosas. Esses processos que a gente chama de doenças infecciosas, eles muitas vezes são causados por micro-organismos que têm uma capacidade de superar as defesas naturalmente do organismo humano. Que a gente tem diferentes barreiras para impedir o desenvolvimento de micro-organismos. E além disso, esses micro-organismos, né, eles são considerados subprodutos e estão presentes em diferentes superfícies, tanto do corpo humano, né, como superfícies externas. E alguns deles eles são responsáveis por induzir uma resposta no organismo humano, onde a gente vai ter o principal desenvolvimento de alguns sinais e sintomas característicos de processos infecciosos. A gente tem principalmente a febre, onde a gente vai caracterizar aí, no caso, uma doença infecciosa.
Além disso, nesse processo, a gente tem dois fatores que a gente chama de fatores críticos, onde o número desses micro-organismos que fazem parte do organismo humano, eles são expostos, né? No caso, à virulência de alguns tipos de micro-organismos. Então, a gente tem que ter noção de que existem esses dois fatores, né? Que são críticos para o desenvolvimento das doenças infecciosas. E, além disso, a gente também tem que compreender que essa quantidade maior de um micro-organismo que a gente chama de patógeno, ele vai aumentar a probabilidade de uma infecção no organismo. Quanto maior a quantidade de um micro-organismo considerado patógeno, maior a probabilidade daquele organismo desenvolver um processo infeccioso. Então, gente, essa foi a aula de hoje e posteriormente iremos dar continuidade, né, à disciplina de parasitologia.